Olá, pessoal. 13 de agosto de 2020, 13 horas, 1 minuto. Hoje a gente vai estar conversando aí sobre um tema que fez parte do nosso segundo encontro com os representantes comerciais. Como o nosso segundo encontro ficou muito extenso, ficou com quase 2 horas, nós decidimos com o Daniel que nós vamos dividi-lo em diferentes capítulos, tratando cada um dos capítulos, cada um dos vídeos, cada um dos filmes, aí falando sobre um tema específico. Hoje o tema que a gente vai estar abordando é o tema chamado paradigma, entender um pouquinho, fazer um sobrevoo sobre essa questão do paradigma e que isso sirva depois para nós como um tema para nós conversarmos entre nós. Então, de imediato, eu vou compartilhar uma tela aqui de uma apresentação. Está aqui. Vamos ver se eu acertei. Esta aqui. Vamos colocar na página inicial. Certo. Então, deixa eu só voltar na tela anterior. Aqui. Como eu falei, segundo encontro do projeto, Academia do Representante Comercial, uma iniciativa da SIM, consultoria que trabalha com a contratação de representantes comerciais em diferentes mercados e em todo o Brasil. Vocês podem dar uma olhada aí no material deles diretamente. E a Evolve, inovação competitiva, que a gente trabalha basicamente com melhoria de performance das empresas. Esse é o telefone para contato, pelo WhatsApp, está se criando aí uma plataforma também no Telegram, e o nosso objetivo é no futuro fazer as lives no YouTube, e paramos por aí. E aqui então está o academia do representante @gmail.com. Bom, vamos lá. O nosso entendimento é que cada vez mais vender, negociar, passa a ser menos uma arte e mais uma ciência. Ou seja, o aspecto do vendedor do passado, aquele vendedor focado nas experiências do dia a dia e nas suas habilidades pessoais, nas suas soft skills, nas coisas que ele trouxe consigo, nas suas inteligências pessoais, num mundo em constante mudança, num mundo líquido, como a gente está vivendo, e com excesso de fornecedores e cada vez mais mudanças drásticas aí na tecnologia, a gente precisa incorporar a ciência como uma forma de vender mais eficiente, até porque todo mundo mudando, a gente precisa mudar junto. Então, esse aqui é o tema do nosso primeiro encontro. A gente falou um pouco sobre ciência política, o que é a política e tal, vale a pena dar uma olhada lá para quem não assistiu. E hoje a gente vai estar, então, entrando no segundo aspecto aí, que é a questão do paradigma. Então, o que nós estamos fazendo, a gente está olhando o mundo de longe, saindo do nosso dia a dia, da nossa realidade, vendo as transformações que estão ocorrendo, e a partir das transformações estamos criando num conceito de academia, de troca de ideias, não academia universidade, academia platônica da Grécia Antiga, onde as pessoas sentam, conversam, trocam as ideias, abordam um tema e a partir desse tema exploram e buscando as verdades, né, ou as perspectivas sobre aquele tema. Então, essa é a nossa construção. A gente espera que, no final, nós tenhamos o que a gente está chamando do manifesto, onde a gente possa ter lá um grupo de coisas que a gente escolheu como importantes para o futuro da profissão de representante comercial. Esse olhar de fora, a gente se permite fazer isso porque quando a gente sai do problema, sai do dia a dia e sai daquela coisa de enxergar o mundo só sob o nosso ângulo, a gente acaba percebendo coisas que a gente não perceberia. Isso vem um pouco, então, de encontro à questão do paradigma. Esse tema paradigma, ele surge e também é um sobrevoo, né? Quem tiver interessado pode pegar a obra do Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, infelizmente, não está mais entre nós. Em 96 ele foi para um outro cosmos, mas ele era e contribuiu. Ele era um físico, né? Ele era um cientista
contribuiu imensamente para as ciências, porque ele fez um estudo da evolução das ciências ao longo dos anos. E ele disse, então, que as ciências elas mudam de tempos em tempos, não de uma forma linear, mas de uma forma que a gente vai estar comentando aqui, que é através de saltos. Vou pegar um primeiro exemplo, vamos dizer assim, se nós formos voltar no tempo e imaginar alguns séculos atrás, muito provavelmente era um paradigma comum, assim, a pessoa acordar, ver o sol passando durante o dia em sua cabeça e imaginando que a Terra está parada e o sol está se movimentando, olhando para a Lua à noite em qualquer parte do mundo e vendo a Lua brilhando e imaginando que a Lua tem luz própria. Então, esses paradigmas já foram vigentes até por uma questão assim lógica, né? A gente não sente a Terra se movimentando, não sente nenhum movimento, mas vê em contrapartida os astros fazendo os movimentos. E muitos séculos se viveu sob o paradigma de que a Terra estava parada e o Sol girava ao redor da Terra. Eu trago esse conceito porque se a gente vier para os nossos dias atuais, a gente vai ver que boa parte das coisas que a gente tem entendimento e que a gente aceita como verdades sobre os nossos comportamentos, sobre o comportamento da sociedade, sobre a forma como o mundo funciona, são paradigmas que nós aprendemos, que vieram da história, que vieram da cultura, que vieram das religiões e de todas as coisas, todas as narrativas que o ser humano, ao longo aí da sua evolução, desenvolveu. Então, nós crescemos sem paradigmas, temos uma carga genética, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente cria, então, uma forma de enxergar o mundo que é muito própria. Então, nós brasileiros enxergamos o mundo da nossa forma, os gaúchos enxergam de uma maneira, através da sua cultura, da sua história, os paulistas de outros, os cariocas de outros, os mineiros, os cearenses, os paraibanos, os baianos. Então, vejam que a partir daí a gente já consegue enxergar os diferentes paradigmas, que envolvem também a questão de família, etc, etc, etc. Né? Então, acho que por aí a gente já deu uma dimensão do que é um paradigma, são as nossas crenças, são as coisas, são os valores que a gente tem, e que podem ser muito diferentes de região para região, de país para país. Se você for para o Oriente Médio, os paradigmas são completamente distintos. Ou para o Japão, os paradigmas são outros. Para a China, outros. Para a Rússia, outros. Para o Iêmen, outros. Então, vamos pegar o exemplo agora, o último do Iêmen. Os meninos no Iêmen, desde pequenos, carregam uma adaga, uma faca, né, na cintura, uma tradição milenar. Eles nem vão sair lutando diariamente com as suas adagas, mas mostra a masculinidade, aquela coisa toda. Então, os homens andam pela rua, todo mundo, no Iêmen, infelizmente, todo mundo armado e todo mundo com a sua adaga. É um paradigma. Saia na rua aqui no Brasil com uma adaga enorme na cintura que as pessoas vão ficar te olhando e dizendo, ué, o que aconteceu, né? Bom, vou trazer, então, desse contexto para o contexto em que nos interessa, que é o contexto, então, da ciência da administração, que é a ciência que organiza as empresas e que faz o mundo se movimentar e é onde a gente está inserido, né? Nós temos na administração de empresas paradigmas que vieram do capitalismo, do mundo ocidental, muito influenciado pela cultura americana de fazer negócios, e são esses os paradigmas vigentes, né, que a gente acaba não questionando. Nós estabelecemos relações com esses paradigmas, nos tornamos adeptos a eles, nos acostumamos com eles e tendemos a não questioná-los. Quando é que começa a se questionar um paradigma? Quando aqui o que a gente chamaria, então, que o Thomas chamou de ciência normal, está estabelecida, todo mundo faz, não se questiona mais, né? Esses paradigmas estão presentes na medicina, na engenharia, na arquitetura, na agronomia, são ciências que já estão formadas e já trabalham e funcionam sem grandes questionamentos. Mas o que faz com que um paradigma mude?
e passe a ser questionado? Uma crise. Uma crise é o momento onde surge a oportunidade dos paradigmas darem lugar a outros paradigmas. Vamos olhar, então, a crise que nós estamos vivendo, e não precisa pensar muito, ilustrar muito a quantidade de coisas novas que está se falando sobre o âmbito de relacionamento entre as empresas, os consumidores, transformação digital, big data, inteligência artificial, cultura ágil, propósito tanto das organizações quanto das pessoas muito claros, uma liderança muito mais participativa. Esses são os paradigmas que estão sendo questionados e que vão estar gerando uma nova ciência, e eu estou atribuindo aqui a ciência da administração, que é o que rege as organizações, e gera novos paradigmas, certo? Então, passa a ter então, uma ciência extraordinária, termos do Thomas, uma revolução científica e estabelece um novo paradigma. São esses novos paradigmas que estão sendo construídos que nós temos o objetivo de dialogar e debater. Por quê? Porque vão ter mudanças, tanto por parte das empresas quanto por parte dos consumidores, e afeta 100% em aspectos positivos, em aspectos não tão positivos, em oportunidades e em ameaças que vão afetar individualmente cada profissional de representação comercial. Então, esse hoje é o sobrevoo assim, sobre o tema paradigma. A gente espera que em algum momento a gente possa aprofundar um pouco mais sobre isso, mas é preciso que todos nós entendamos que a gente está num momento de crise e que, sem dúvida nenhuma, o que vai emergir do pós-crise é um novo paradigma, coisas que vão ser boas, que a gente vai estar aproveitando, e coisas que não são tão boas, que nós precisamos entender e também criar um plano de ação, ou alguma coisa que faça com que a gente consiga não sofrer tanto com as mudanças e as ameaças que estão vindo. Eu vou encerrar aqui o Stop Share e então também vou encerrar a live de hoje. A gente vai estar passando para o YouTube. Fica o convite para vocês, olhando esse tema do paradigma, nos mandem os seus áudios, nos mandem os seus vídeos, escrevam, que a gente quer construir um diálogo onde todos nós possamos evoluir, crescer e tornar a categoria uma categoria mais capacitada para competir num novo paradigma. Um abraço para todos.